Boa noite, meus queridos. Bom dia. Bom dia. Tá todo mundo acordado, né? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, aplaudindo ao Senhor. Aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Bem forte. Aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Que bom que você está aqui nesse lugar. Vamos dar continuidade àquilo que Deus tem para fazer na nossa vida nessa manhã. Amém? Amém ou não amém? Abra aí sua Bíblia no Salmos, que vai falar sobre buscando a Deus. Qual é esse nome de salmo, hein? Que salmo é esse, irmão? Buscando a Deus. Quem vem buscar a Deus? Amém. 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 Sofia vai de live. Número 63. Capítulo. Salmo não tem capítulo, né, irmão? É Salmo 1, 2, 3, 63. Aleluia. Salmo 63 diz assim: buscando a Deus. Davi escreveu esse salmo, ele estava no deserto. Ele estava passando no deserto, ele estava na adversidade. Mas como nós estudamos hoje na escola bíblica, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, quando chega o deserto, tira de letra. Amém? Davi tirou de letra. Nós vamos tirar de letra também. Amém? Amém? Amém. Eu quero saudar a igreja da live com a graça do Senhor nessa manhã. Ó Deus, Tu és o meu Deus fraco, eu te busco. Ó Deus, Tu és o meu Deus fraco. Eu falei hoje no estudo, né? Sobre a Bíblia verdadeira e a Bíblia genérica, né, irmão? Eu estou usando a genérica, né? Vamos voltar para a verdadeira. O Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Ansiosamente, irmão, é muito tempo, hein? É muito desejo de buscar a face do Senhor. Por isso nós estamos aqui nessa manhã com Deus. Essa manhã com Deus. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Levantamos as nossas mãos, Senhor, nessa manhã, e te agradecemos porque Tu és fiel. Obrigada. Te agradecemos, Deus, porque Tu és bondoso. Te agradecemos, Deus, porque nós precisamos de Ti. Almejamos a Tua presença. Como foi estudado hoje pela manhã, Pai, sobre a necessidade do cristão ter a presença do Espírito Santo. Nós estamos aqui nessa manhã Te buscando, ó Espírito Santo. Te louvamos, Deus, por tudo. Assuma a direção desse culto. Esse culto é do Senhor. Nos ajude a estarmos realizando. Ajude, Senhor, todos nós que estaremos aqui no altar, a Annelise no som, Senhor, os músicos, Pai, a equipe de louvor, os obreiros, os diáconos, Pai, todos nós que somos trabalhadores como igreja do Senhor. Amém. Estamos aqui hoje como igreja live, Senhor. Sim, Jesus. Os nossos irmãos, a nossa igreja de casa, Senhor, nós possamos verdadeiramente Te oferecer o melhor louvor da nossa vida. Te louvamos por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar, o Senhor é bom, né? E Ele está aqui. Você crê que o nosso Deus está aqui nesse lugar? Amém. Você crê que Ele vai falar com você hoje? Amém. Porque às vezes a gente sai de casa, volta para casa e a gente nem sabe o que foi pregado, o que foi dito, né? Vai e volta em determinado lugar, sem propósito, mas Ele não. Quando o Senhor vem, Ele vem com um propósito, com uma missão, que é transformar a nossa vida. Amém? Amém. Pai, eu agradeço pela oração que o pastor fez, recebi no meu coração e desejo de todo o meu coração ser um instrumento para essa igreja. A minha oração nessa manhã é que também o Senhor abençoe os meus irmãos, que o coração deles, Senhor, seja uma terra fértil, porque, Senhor, a Tua palavra é tão preciosa para a gente vir e não ouvir e não entender. Pai, ajuda cada um de nós que aqui estamos,
Eu te peço força para cada um de nós aplicarmos a tua palavra para que a nossa vida prospere em ti. É o que eu te peço nessa manhã. Espírito Santo, fica à vontade. Esse lugar aqui é seu, esse microfone é seu. E que todo o meu saber, que tudo aquilo que eu penso, que eu acho, se cale, para que a tua voz apareça e fale os nossos corações. Amém. Em nome de Jesus. Amém. É muito bom servir a um Deus vivo, que fala, que ouve, que sente e que, diferente de muitos casais, tem diálogo com o seu povo. Porque tem casa que não tem diálogo, né? Que um entra, pega o celular, o outro pega para o outro lado e a família não conversa. Mas o nosso Deus é um Deus de diálogo. Ele é um excelente esposo, né? Ele fala, ele ouve também as nossas queixas, ele ouve aquilo que está no nosso coração. Existe um homem na Bíblia que quase ninguém fala muito sobre ele, né? Ele não é muito assim conhecido, tipo Davi, né? Sobre Sansão, né? Jonas, ele não é muito conhecido, mas ele está lá, né? E esse homem, aquilo que aconteceu na vida dele ecoa até os dias de hoje, né? Ele nasceu carregando uma marca. Aí você vai falar assim, eu também. Eu já nasci marcada, né? E depende da marca. Tem marcas que são boas, né? Mas tem marcas que não são boas. Ele já nasceu com uma identidade negativa. Olha o tio Dinho já olhando para mim, eu sei quem é. Quem é? Ele nasceu com uma identidade negativa, uma história que já parece definida, né? A Bíblia diz que sua mãe o chamou de Jabes porque deu à luz com dor. Imagina, né? Jabes já nasceu com aquela fama, pequenininho, já tinha uma fama de quê? Causador de dores, né? Aquele que causou dor. Eu não sei como é que foi o seu parto, né? Você que é mãe, eu não sei como é que foi o seu nascimento, se foi com dores, se foi uma cesárea, você sentiu dor depois, eu não sei. Mas eu sei que a mãe dele, a dor foi tão tremenda que ela colocou esse nome de Jabes, que significa dores, né? Tão pequenininho e já marcado. E ele foi marcado antes mesmo de começar a própria vida sozinho, né? Seu próprio entendimento. Então, imagina uma criança tão pequenininha e todo mundo já vai visitar, vamos lá visitar. A mãe de Jabes teve filho, vamos lá visitar ele. Foi você, né, esse jeito? Fez sua mãe sofrer, né? Fez sua mãe sentir dor. Olha a visita e o olhar das pessoas, porque você receber essa marca, esse nome, dores, né? Então todo mundo já olhava, já estava visitando, sabendo que ele era o causador da dor da mãe dele. Tem gente que já começa a vida lutando contra rótulos que não escolheu. Como assim, Andréia? E é o filho da desobediência, né? É o filho do pecado. As pessoas rotulam assim. O cara, namorou, não noivou, não casou, ó, o filho do pecado. E é o filho da prostituição. Os pais pecaram, já nasce com aquele rótulo e cresce, né? Com esse sentimento de rejeição, dessa marca profunda. Eu não fui, eu não nasci num lar de amor, né? Eu não fui desejado. Não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi, né? A pessoa falar, quando eu nasci eu não fui desejado pelos meus pais. Mas
Eu queria que você abrisse a sua palavra comigo em 1 Crônicas, capítulo 4. E o tema dessa mensagem é a oração que muda destinos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não importa a marca que você recebeu. Não importa se você já causou alguma dor, se você é filho eu fui filho da prostituição, do adultério. Não importa. Que Deus quer falar hoje sobre transformação, sobre limite, sobre favor e quebras de ciclo, né? Vamos ler aqui 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Só até aqui. Já pensou seu nome ser escolhido porque você causou dores? E nome é difícil de ser trocado, né? Tem cada nome tão estranho, tão esquisito, né? Outro dia eu vi uma reportagem falando que o pai queria colocar o nome da criança de Lúcifer. Gente, imagina essa criança indo para a escola, né? Imagina essa criança no meio de outras crianças, está todo mundo brincando no pátio, alguém gritou Lúcifer. Gente, e o pai aborrecido entrou na justiça porque era o nome que ele queria dar ao filho. Mas graças a Deus, o juiz entendeu que aquela criança sofreria, então não permitiu, né? Mas vai entender uma coisa dessa. Então tem gente que já nasce, já começa a vida lutando contra rótulos que não escolheu para si. Talvez hoje aqui existam pessoas assim, rotuladas pela família. Quem já ouviu assim? Fulano é a ovelha negra da família. Mas não é por causa da cor da pele, não. Né? É a ovelha negra da família. Por quê? Porque é rebelde, porque não quer obedecer, porque faz coisas, uma coisa atrás da outra errada. Ou não. Simplesmente é rotulado por uma única coisa que fez e a partir daí a pessoa não pode mais errar. É claro que a gente deve fugir do erro. É claro que nós não devemos andar tropeçando. Mas eu posso carregar uma coisa que não foi dada por Deus em minha vida. Foi dada por homens. Não é Deus que está te rotulando. Quem está rotulando você, quem rotulou você lá atrás, foram homens que são falhos, mulheres que são falhas. Então eu não posso levar isso em conta, eu não posso levar isso, não posso aceitar isso para a minha vida. Pessoas marcadas pelo passado, limitadas pelas palavras que ouviram. Né? Essas têm 10 dias, eu já contei aqui, que quando eu tinha 5 anos, eu acabei de almoçar, a mesa estava aqui, eu levantei e sentei no sofá. E o meu tio se levantou e disse: isso vai ser uma prostituta, uma vagabunda. Isso não vai dar para nada. Vai ter um filho de cada pai. 5 anos. Qual o motivo? Deixei o prato na mesa. Quem era esse tio? Era um homem que foi abandonado pelo pai, que bebia extremamente, muito, e veio a falecer por causa disso agora, tem 9 dias. E antes dele falecer, ontem minha mãe estava me contando, ele deitado na cama, e minha mãe chamando a ambulância para levar ele para o hospital. Ele estava na casa da minha avó, ele não conseguiu casar, ele não conseguiu ser feliz, ele teve várias mulheres, mas não teve filho,
conseguiu prosperar na vida por causa da bebida, né? Do alcoolismo. Então, a minha mãe chamando o Wilson para carregar, e ele lá deitado e ouvindo: tu é um cachaceiro, de outros irmãos, né? É um cachaceiro, tu não vale nada, por isso tu está nessa condição. Aquilo que o homem semear, e me deu uma tristeza no coração. Eu falei: nossa, mãe, eu me lembrei das palavras que ele me disse, né? Tão pequena, continuo pequena, não li, continuo pequena, mas, né, eu só tinha 5 anos, irmãos. Imagina você dar uma palavra dessa, você profetizar isso, porque aquilo que sai da nossa boca tem poder, irmãos. Se Jesus não interferir no meio do caminho. Então eu tive aquele rótulo com 5 anos de idade. Simplesmente porque não levantei para botar um prato na cozinha. E às vezes a gente é marcado assim, limitado. Mas essas palavras não ficaram no meu coração. Graças a Deus. Né? Essas palavras não tiveram poder sobre a minha vida. Por quê? Porque também eu não fiquei remoendo elas. Às vezes a gente fica remoendo coisas, né? Ai, falaram isso de mim, ai, disseram que eu sou isso, disseram que eu sou aquilo. Ai, irmãos, o que Deus diz ao seu respeito é o que você tem que levar em conta. Você não pode levar em conta o que o homem está falando para você. Pega o que Jesus disse para você. Na sua palavra o Senhor disse: nação santa, povo eleito, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Eu vou ficar com aquelas palavras de 5 anos. Eu tinha 5 anos. Não vou mesmo. Mas tem gente que cresce assim. Meu pai disse isso, a minha mãe disse isso. A minha mãe me deu o nome de Jabes, por que será? Seu começo não define o seu final. Você pode repetir isso para o seu irmão? O seu começo não define o seu final. Vai ficar remoendo. Quem é que está ganhando nesse remoer de palavras? Quem está ganhando? Você. O que você está ganhando? Perdendo tempo, chorando, sofrendo com angústia no teu coração. O tempo que você está remoendo, você estava vivendo. Você estava profetizando, abençoando vida, Deus vendo e te fazendo prosperar. Aleluia. Mas tu fica parado, estagnado por alguém que falou, que não foi Deus que falou. Acorda, seja liberto dessas palavras. Por que eu preciso ser liberto dessas palavras? Porque você não nasceu para ficar sentindo dores. Não foi Deus que te marcou. Não vou cantar aquele louvor, beijinho no ombro. Não vou cantar esse louvor. Né? Não tem louvor assim? Não é louvor de Deus, né? Falou. Eu tenho que saber quem eu sou em Cristo Jesus. Amém. Pois é, né? Falou. Quem tem boca fala o que quer, certo? E quem tem ouvido, sabe? A gente tem que entender que não foi Deus que falou. E o inimigo, irmãos, ele tenta de qualquer maneira, sabe? Magoar o seu coração, entristecer você. E se você der opção a ele, se você aceitar uma vez, ele vai querer fazer 100. Ele sabe, o ponto fraco de fulano é falar mal dele. E eu estou falando porque eu já sofri isso. Eu ficava arrasada. Meu Deus. Depois que eu aprendi, nação santa, povo eleito, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, você pode falar o que você quiser de mim, me chamar o que você quiser. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Aleluia. E sei que Deus pensa de mim. Pode se reunir, pode falar o que quiser. Eu
tem que entender que a gente tem que escutar a voz de Deus, não é a voz do homem, não. O homem te calunia, o homem faz fofoca ao teu respeito, o homem fala o que ele quer. Mas quem decide aceitar e morrer com essas palavras, com esse sofrimento, é você. Não aceite. Saiba que você é uma mulher de oração, um homem de oração, escolhido de Deus, separado pelo Senhor. Claro, você tem que se analisar. Peraí, estou falando isso. Eu fiz? Não. Então, irmão, está entendendo? Se você não fez, se você tem consciência de quem você é e do que você está fazendo, para de tentar se explicar, para de tentar ficar. Você sabe quem você é? Segue adiante. Aleluia. Olha para o alto de onde vem teu socorro. Caminha, joga essas palavras no lixo. Amém. Aleluia. Oh, Jesus lindo, te adoramos. Aleluia. Você não nasceu para ser marcado por ninguém. Você tem a marca da promessa. Aleluia. Aí você tem. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Jabes decidiu não aceitar o seu destino. Jabes foi mais ilustre. Olha o que está escrito aqui no nome. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Por quê? Porque ele não se importou com o nome que ele recebeu. Ele não podia ter trocado o nome dele? Ah, não, até porque naquela época não tinha cartório, não tinha nada. Era tudo fácil. Mas ele não rejeitou o nome, não. Porque o nome não teve poder sobre o destino dele. O nome não decidiu, ele não deu crédito para aquilo ali. O problema é que a gente dá crédito para tudo que a gente ouve. Fulano falou nada de você. Pronto, tem culpa, graças a Deus. Jabes não aceitou. E a Bíblia diz que ele foi mais ilustre do que o seu irmão. Você precisa aceitar o que disseram. Você não precisa aceitar o que disseram sobre você. Quando Deus já decidiu algo maior sobre a sua vida. Às vezes a gente não está vivendo esse algo maior porque estamos presos ao que disseram ao seu respeito. Eu ouvi uma menina, um testemunho de uma menina que cresceu. Não tem no Instagram aquelas cabeleireiras, né? Tem o cabelo cacheado, tem o cabelo louro, que faz transformação. E essa menina sentada na cadeira, e as lágrimas desciam, e ela falou assim, e a menina perguntou para ela, mas por que você vai cortar o cabelo? Por que você está chorando? Ela falou assim, tem 30 anos que eu aliso o meu cabelo. Porque eu era rotulada a menina do cabelo tronhão. E a partir, todo mundo ria que o meu cabelo era muito duro, que o meu cabelo era assim. E ela falou assim, e a menina falou, e eu sempre alisei. Hoje eu quero tirar toda a química do meu cabelo e eu vou assumir o meu cabelo. Eu nasci assim, gosto ou não, mas as lágrimas descendo. 30 anos chorando por causa de um cabelo. Vem aqui, menina, esse cabelo é tão despenteado. Vem. E as palavras vão entrando. A gente não pensa na hora que fala, mas o outro sente. Então essa menina passou 30 anos reclamando. E olha que ela cortou o cabelo e ela ficou linda com o cabelo natural. Super combinou com o rosto dela. Agora 30 anos alisando, nada contra. Glória a Deus pelas progressivas da vida, pela chapinha da vida. Faço mesmo, que o meu enrolado, faço mesmo. Né? Mas cada um faz o que quer, faço o que eu gosto, não o que falaram. Né? Então você tem direito de ser loura, cabelo azul, fazer o que você quiser. Não fique preso ao que os outros falam a seu respeito. Ao que falaram a seu respeito. E Jabes não aceitou o destino, o nome que foi dado para ele. Né? E a gente também não precisa aceitar. Tem gente que se acostumou com o pouco, se acostumou com a dor, se acostumou com o limite. E Jabes disse o quê? Chega. Quando ele determinou no coração dele que aquilo ali não ia influenciar mais a vida dele,
Ele fez uma coisa. Está no capítulo 10, no versículo 10. Jabes orou. Jabes invocou o nome de Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera que me abençoasse e expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo. Aleluia. Preserva-me do mal, porque para que não me sobrevenha aflições. Olha só, uma simples oração. Ele não falou a Deus que a toda a altura do irmão. Não. Aleluia, Jesus. Não. Quem dera, Senhor, que me abençoasse. Glória a teu nome, Senhor. Ele sabia que existia um Deus. E que ele podia orar, independente da dor que ele causou na mãe dele, independente do que causaram nele, porque ele causou dor na mãe. Mas imagina as pessoas também naquela época, a gente fala, não, o causador de dores. Imagina quando ele errava, pegava uma pedra, que com certeza ele pegou, já tirou uma pedra em alguém. Ele pegou, né, sendo um menino, já fez peraltice, com certeza. E toda vez que ele fazia, imagina alguém dizendo, lá, o que ele faz? É um causador de dor. Mas ele sabia que existia um Deus que podia mudar a história da vida dele. E disse, ó, quem me dera que me abençoasse e expandisse o meu território. Amém. Coisa linda. Quem entende quem é Deus não tem medo de pedir grande. Olha o que ele pediu. Ele já tinha um território, mas ele falou que quem me dera que ampliasse o meu território, expandisse, né? E que alargasse o meu território. Ele pediu o quê? Ele pediu crescimento. Ele não pediu só físico, mas ele pediu crescimento espiritual, emocional, ministerial. Deus me abençoa. Me abençoa. Eu já aceitei Jesus. Tá bom, estou sentada aqui na cadeira. Tá bom. Não precisa fazer nada. E também não quer aprender, né? Não, irmão, não é assim não. Expandir o seu território, ser uma bênção para essa nação, ser um povo forte, saber falar do amor de Deus, aprender do amor de Deus e compartilhar. Porque que adianta também você aprender se você não compartilha com ninguém? Glória a Deus. Dia 6, né? Vai dar aqui sobre a vida de Cristo. Venha aprender. Tá assim de gente, ó. Você vê as reportagens, às vezes eu vejo lá perguntando quem é Jesus para você? É uma energia. Uma luz. E a luz não acende aí as tuas trevas? Sabe, vem saber como é que é essa volta de Cristo. Eu ouvi esses dias também alguém dizendo que ele não vai aparecer nas nuvens. Que ele não vai voltar dessa maneira. Que não é assim, que a Bíblia não é bem assim. Como não é bem assim? A Bíblia não mente em nada, porque teve homens que escreveram e aí se emocionaram. Eu vi isso. Aí alguém perguntou assim, a pessoa estava com um anel escrito Jesus. Não sei se vocês viram esse vídeo. E aí perguntou para ele assim, vou falar ele, mas ele estava de ela. Ele perguntou para ele assim, você crê em Jesus? Eu creio. Você crê que ele vai te salvar? Aí, o parado olhando. Ué, por que você não crê? Não, eu sei que ele vai voltar. Mas é que eu já fiz tanta coisa errada que eu não sei se ele vai querer me levar. Então, sabe ou não sabe que está no erro? Sabe? E aí a pessoa que estava perguntando falou assim, se você sabe, você acredita que ele é perdão, que ele restaura? Acredito. Ué, e por que você acha que ele não vai te levar? Porque eu não estou restaurado. Mas por que você não quer ser restaurado? Você acha que ele é bom? Acho. Você gostaria de morar com ele? Gostaria. E por que você não deixa ele te restaurar? A minha vontade é maior. Então eu sei. Eu sei que eu estou errado aceitando esses nomes, esses rótulos, mas eu deixo. É a mesma coisa. Entendeu? Eu sei que... Escolha. Então assim, Jabes, ele sabia que existia um Deus que podia
ele pediu crescimento físico, ele pediu crescimento espiritual, emocional, porque às vezes a gente, Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa. O que você quer, meu irmão? O que você precisa? Às vezes você está pedindo uma casa, você está com o seu emocional abaladíssimo. O que mais você precisa hoje é um emocional alinhado com a vontade de Deus. Às vezes seu emocional está legal, mas a sua vida financeira não está. E aí você está, Jesus me abençoa, me dá um emocional. Jesus, meu Deus, tu já tem, criatura. Tu precisa mais de uma casa. Você está entendendo? Por isso que a gente cantou aquela canção. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Porque às vezes a gente não sabe orar como convém. Não sabe pedir. Exatamente isso. Quem ora certo não pede só para sobreviver. Pede para avançar. Você já ouviu a pessoa falar, tá bom, para mim tá. Se Jesus me der um fusquinha, tá bom para mim. Está falando daquele fusquinha novo, né? O velho, tá batendo, tu tendo que consertar toda hora, tu não quer. Não, mas se me dá, é falsa humildade. Você tem Deus tão grande, você vai pedir uma coisa ruim. Por quê? Porque tu não sabe então quem é o teu Deus. Eu aprendi, pede um avião. Né? Se ele der um fusca, tu fica feliz, tu já vai andar a pé. Mas pede. Pede direito. Ah, André, você nem ia botar esse helicóptero, mas se ele quiser dar, eu vendo depois, dou um jeito e faço outras coisas. Mas pede direito. Já falou assim, ó, quem dera, Senhor, que tu alargasse meu território. Ele pediu, olha o que ele podia ter falado. Ah, Senhor, quem dera que o Senhor me desse mais um terreninho aqui do lado, um puxadinho. Foi isso que já nos orou? Não foi. Para de ser de puxadinho. O nosso Deus está fazendo uma mansão celestial e tu está pedindo puxadinho? Não. Está errado. André, está sendo soberba. Não, só sei o tamanho do Deus que eu sirvo. Amém? Se a gente não souber o tamanho que Ele é, o que Ele pode fazer e proporcionar, eu não posso comprar uma casa, mas Ele pode me dar. É verdade? Eu não posso, mas Ele pode. Aleluia. E Ele vai fazer no tempo dele, na hora dele, se Ele quiser, se Ele não quiser também, Ele continua sendo grande, continua sendo poderoso, porque Ele faz. Ele fala assim, que a tua mão seja sobre mim, seja comigo. Porque crescer sem Deus é perder tempo. Ele não pediu só um território grande, mas ele pediu também que a mão do Senhor fosse com ele. Por quê? O que adianta eu ter um território grande? O que adianta eu ter tudo se eu não tenho Deus? Se eu não te ouvir, eu morro. Não é assim? Te ouvir, eu pereço. Tua voz é segurança no meio do tormento. Melhor eu parar com o errado. Tua voz é tudo. Então, se eu não tiver esse tudo comigo, o território não vai me satisfazer. Se eu não tiver tudo comigo, as coisas que eu recebo de Deus perdem o valor. Manuel, presta atenção, por caso eu vou te perguntar. Perde valor. Então eu preciso pedir que Ele alargue meu território. Eu preciso saber que Ele pode mudar a minha história, que Ele pode alargar o meu território, mas eu preciso ter a convicção de que Ele é comigo, que Ele vai permanecer. Alguém botou assim, uma pessoa está afundada, irmão, até o último fio de cabelo na lama. Aí a pessoa colocou assim no seu, vamos daquilo. Lá no WhatsApp não tem as informações. Está, sei lá como é que fala. É que fica uma frase, fala, você pode botar uma frase? Grata sou a Deus por tudo que Ele tem me dado. De vez em quando eu vou lá na igreja. Meu irmão, deixa eu te contar um segredo.
O sol nasceu para o ímpio e para o crente. A praia é para mim e para você. Fazer prosperar financeiramente, Deus faz o ímpio e o crente. Agora, receber a gratidão, receber o louvor, você pode ir para a igreja, pode levantar sua mão, não passa do teto. Está no pecado, não passa. Não adianta se iludir dizendo, tá, mãe, um dia tá aqui, lá no pecado, na lama, lá largada, ai, mãe, eu estou pulindo lá na igreja para aliviar a consciência. Não funciona assim, não. Ah, mas ele está comigo, Deus está comigo. Por quê? Porque ele está fazendo você prosperar financeiramente? Está contigo. Mas você está com ele? Você está entendendo? Que tem diferença? Ser recolhido na volta de Cristo é outra coisa. Morar na casa dele é outra coisa. Então não adianta eu levantar minha mão. Não, Senhor, eu posso subir, eu posso pregar? Posso. E eu posso ficar? Posso. Mas não vou. Não vou, não quero. Não há essa possibilidade, Senhor, me leva antes. Mas não me deixa me perder. Então, irmãos, a gente tem que ter convicção de quem é esse Deus e respeitá-lo na medida certa. Aleluia. Eu posso ser grato? Posso falar obrigado, de nada. Ser salvo é outra coisa. Você pode ir na igreja e falar, Deus, obrigado porque me fez prosperar financeiramente. Pode. Obrigado, Deus, porque tu me deu o marido dos outros. Posso fazer? Pode. Você e o marido dos outros subir? Não pode. Ah, mas agora eu aceitei. Vai dar uma polêmica danada isso que eu vou falar. Não vou falar. Ah, mas... Então, agora a gente já se divorciou, eu também. E agora a gente vai se juntar e a gente resolveu voltar para Jesus. Esse marido continua não sendo seu. Mulher samaritana. Teve vários, mas nenhum desse é seu. Dura a palavra, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nunca vai mudar a palavra dele por causa de mim ou por causa de você. Ah, meu cabelo é liso e meu olho é verde. Beleza, continua com seu cabelo liso, com seu cabelo verde, mas Deus não vai mudar a palavra dele para agradar ninguém. Aqui não pode tirar e nem acrescentar nenhum i, nenhum pingo. Glória a Deus. Quem tem que mudar não é Deus para agradar a gente. Sabe por quê, irmão? Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. André, a igreja vai esvaziar. Deus não precisa de ninguém. Somos nós que precisamos dele. Glória a Deus. Aleluia. Jales entendeu isso. Que ele precisava de Deus. Por isso ele queria a presença de Deus. Ele queria que eu largasse as tendas, eu largasse as tendas dele. Mas ele queria a presença de Deus. E está assim de gente, querendo que Deus alargue as tendas, que Deus abençoe financeiramente, mas não quer compromisso real, sincero e verdadeiro com o dono da bênção. Coloca ali, noite do milagre. Aí fala, e tem um irmão que vai vir de fora, que ele bota a mão e ele levanta da cadeira. A igreja top. E depois de curado, vão embora como leprosos, ingratos, porque só querem cura física. E aqui dentro vivendo o pecado, na mentira. Adianta uma igreja cheia de gente assim? Não, porque Deus quer verdadeiros adoradores. Deus não está preocupado se a igreja está cheia para te agradar, para você vir para a igreja. Ah, eu vou para aquela igreja, que aquela igreja está cheia. Eu vou para aquela igreja porque eu vou buscar a Deus, porque eu quero adorar a Deus, porque eu amo a Deus. Porque Deus me plantou ali. Independente de 500, de 1000. Deus me plantou ali. Então eu vou servir da melhor maneira. Aleluia.
A menos que você sirva homens. Aleluia. Ele diz mais: e me preserve do mal. 4 coisas, irmãos: que alargue o meu território, que a sua mão seja comigo, que me preserves do mal. Ele pediu proteção, porque quem cresce vira alvo. Eita, Jesus! Deixa eu te falar. Aceitou Jesus? Ai, Jesus, estou marcado. Tem um alvo nas suas costas. Tem um alvo nas suas costas bem grande. E todo dia, ó, é acusação. Diz que é crente, mas falou palavrão. Diz que é isso, mas fez isso. Não pode errar nunca mais. Deixa eu te falar, se não errar nunca mais, Deus te recolhe. Tá pronto, vai pro céu, não vou perder esse aqui não. Não estou incentivando ninguém a errar, pelo amor de Deus, entenda. Você vira um alvo. E você tem que dar bom testemunho. Sabe, procura não falhar, procura não errar. Procura ser uma bênção nessa nação, para sua família, para os seus vizinhos. Hoje eu escutei pela manhã e a vizinha do outro lado da rua, a mãe do Lipe, vocês já sabem. Meus filhos saíram primeiro, que a gente fez Uber, e ela está indo para a igreja. Sabe? Estamos indo para a igreja. Um dia, ela vai lembrar dessa cena. Porque eu também não fui para a igreja. Mas tem um alvo nas costas dos meus filhos. Tem um alvo nas costas dos seus filhos, crentes. Na escola, tem um alvo deles nas tuas costas. Grande, ó, todo mundo te mira lá, crente. Se ela dá pro lado, ela é crente, ó, me diz que é crente. Quando ela chegou em casa esses dias falando, minha amiga falou, crente do, vocês sabem, né? Do fogo quente. Eu falei, falou isso, você respeita? Não, mãe, mas isso aí é só um ditado. Eu falei, não. Ela está vendo quem é você. Cuidado com o testemunho que você está dando longe da sua mãe. Você não tem que dar testemunho só perto de mim, não. Quando eu não tiver, você tem que dar mesmo. Então, tipo assim, como é que estão te vendo? Já estava sendo visto como que causava dores. Você está sendo visto como o quê? Aonde você estiver, no trabalho, no meio da família, no meio dos amigos, ó, tem uma mira bem grande, um alvo bem grande em você. Quanto maior o propósito, maior a guerra, maior também o cuidado de Deus com você. Porque se eu falar assim, maior é a guerra, maior é a luta, você vai desistir. Mas deixa eu te falar, maior é o cuidado de Deus, é o amparo de Deus, é o abraço de Deus, é a justiça de Deus, é Ele que te justifica, é Ele que te ama, é Ele que te cuida. Você não precisa se justificar de nada, você não precisa falar nada, você só precisa continuar. Continuar, fala aqui, irmão, continuar. Estão falando, continua, estão falando, continua. E você está virando por orgulho, continua, até Jesus voltar. E aí no final, eu decido quem está certo e quem está errado. Não pare por causa de inveja, por causa de fofoca, por causa de mentira. Não pare. Continua avançando. Olha para o alvo que é Cristo. Tem um alvo nas tuas costas, mas tem um alvo no céu. Olha para Ele. Ele te protege, Ele te justifica, Ele muda a sua história, Ele faz coisas impossíveis acontecer. André, mas eu errei, eu falhei mesmo, eu pisei na jaca. Simples. O diabo está te acusando ainda? De quem é a culpa? De quem é a culpa? Sua. Por quê? Porque você errou? Não. Porque você já pediu perdão, Deus já te perdoou. A culpa é sua por quê? Porque
você não se posiciona. Ele vem, te acusa de lá atrás, você fez isso, lá. Fiz sim, Satanás. Deixa eu te falar uma coisa. Ouve, eu vou falar porque às vezes tu finge que tu é surdo. Deus já me perdoou. Para mim a restauração, para mim a salvação, para mim a renovo e para mim é uma morada preparada. Mas para você, Satanás, o que te cabe é um lago de fogo e enxofre. Não tem perdão, não tem justiça, não tem justificação. Você está lascado. O que ele vai fazer? Nessa casa aqui eu não consigo mais nada. Pega o seu banquinho. Humilhar. Mas você faz ao contrário, você deixa ele te humilhar. Corinho. É outro corinho. É o seu banquinho. Desculpa, que esqueci. Né? E sai de fininho. Então, irmãos, a culpa é nossa. Porque não está com o olho no alvo. Você não sabe que o seu Deus, se você pedir perdão de todo o teu coração e não voltar para a lama, Ele vai te perdoar? Então por que você vai deixar Ele te acusar? Errei sim, falhei, porque eu não estava com os olhos no alvo. Fiz o desejo da minha carne, sim, errei, pisei no lodo. Mas Jesus já me limpou com o seu sangue, vaza. Aleluia. Tem que ter autoridade, tem que ter intimidade, tem que saber falar. Glória a Deus. Ou tu vai ficar sendo sufocado, pisinhado, humilhado a tua vida inteira. E talvez ainda perca a tua salvação de tanta tristeza no teu coração, porque não deixou Jesus te libertar, porque não se posicionou como homem ou mulher de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus lhe concedeu o pedido. Olha, vamos continuar aqui no 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem me dera me abençoasse e expandisse o meu território, que a tua mão fosse comigo, ó, 2, 3, que preservas-me do mal, para que não sobrevenha sobre mim a aflição. 4, ele não queria aflição, ele não queria o mal, ele queria a bênção de Deus, ele queria expandir, ele queria ser o nome de Deus, ele queria, sabe, não queria pouco, ele queria muito, porque ele sabia quem Deus servia. E ele diz aqui, ó, e a palavra de Deus diz: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Aleluia! Glória a Deus. Você está vendo aqui, já estava lá no Ministério de Louvor, já estava simplesmente talvez sentado, olhando para o céu e falando: Deus, quem dera. Porque eu sei que tu podes. E eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Oh, Jesus. Oh, Deus, eu sei que a tua mão é grande, eu sei que a tua mão é poderosa. Eu sei que o Senhor faz infinitamente mais do que eu penso que eu sou. Aleluia. Eu sei, Jesus, quem eu tenho crido. E se o Senhor quiser, o Senhor cumpre todas as promessas do meu vida. Porque o Senhor não é um para mentir, o Senhor não é um para se arrepender. Senhor, não me tirou de Belfor Roxo para morrer aqui na praia, irmão. Eu louvo assim também, né? Vamos cantar. O pastor já me deu uma olhada ali, eu não falei. Né? Chega de louvor. Ele não me tirou de Belfor Roxo para morrer na praia. Ele me tirou porque ele tinha um propósito. Ele trouxe o meu marido para cá porque ele tinha um propósito. Ele tinha um chamado, ele tinha uma missão. E nada e ninguém vai apagar isso. Glória ao teu nome, Senhor. Porque Deus que está no controle de tudo, de todas as situações. Oh, Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei de que terra tu saiu. Mas se tu saiu do seu moçado, Deus tem propósito. E ninguém vai apagar isso na tua vida. Aleluia, Jesus. Você não nasceu à toa, você nasceu com promessa. Glória a Deus.
chegou e falou de Jesus para ele. A prostituta, que ele amaldiçoou, que ele deu nome, que disse que seria, estava lá com as mãos levantadas. Ah, dessa forma para se gloriar? De forma alguma, que eu quero perder minha bênção. Mas Deus fez ele ver com os olhos dele que a palavra dele não teve poder sobre a minha vida. Aleluia. Não teve discussão, não teve negociação. Deus, se tu me der isso, eu faço isso. Não teve. Sem demora. Uma oração pode mudar aquilo que uma vida inteira parecia não mudar. O nome dele era dor, mas o destino dele foi honra. Vou repetir para você. O nome dele era dor, mas o destino dele foi honra. A história dele era limitada quando nasceu, mas Deus expandiu seu território. Não é ninguém que define você. Ninguém define. Ninguém pode dizer quem você vai ser, o que você vai ser, e nem dizer até aonde você pode ir. Quem decide até onde você vai é Deus. A gente foi na farmácia lá. Aí, da farmácia, entramos no sacolão. Porque eu olhei assim, né? Me leva aí pra eu comprar um negocinho. Sai na farmácia. Aí tu entra na farmácia, entra na loja do lado para comprar carregador. Só na americana para comprar um chocolatinho rapidinho. Ô, só André faz isso. Tá bom. O André já até riu assim. Né? Claro que não. Homem é mais difícil, mais faz. Dependendo do homem, fala, vai ali rapidinho. Quando volta pra... Meu Deus, pra que isso, gente? Vai. Esqueci até que eu ia falar. Ah, beleza, fui na farmácia. Entrei na farmácia, aí começa. Vai você levar isso, vai você levar aquilo, vai você levar aquilo, só um carnet, só um. Sofia, não, hoje não, esse pode, esse não. Meu filho, você é muito caro, pelo amor de Deus, ela, mas filha bonita. É caro mesmo. Falei, deixa eu ser caro quando você estiver trabalhando, né? Porque agora tá bem complicado. Aí, beleza. Saio da farmácia entrando no sacolão. Aí eu falei, filha, vai lá, leva pro carro, porque eu não queria ir lá no carro. Eu falei, senão eu tinha que entrar no carro. Eu falei, leva lá no carro, que a mamãe entra no sacolão. Contando meu segredo. Revelando. Aí, beleza. Aí volta ela. Aí eu já tava no caixa passando. Aí ela me fala assim pra mim, ter filha bonita é caro, né? Uma coisa assim que ela falou pra mim. É caro, né, mãe? Eu falei, é muito caro. Aí a moça do sacolão falou assim, eu bem sei, eu tenho uma lá em casa de não sei quantos anos. Aí eu falei, pois é caro mesmo. Aí ela falou assim, e você só vai saber disso quando você crescer. Sofia entendeu na hora. Eu não entendi. Quer dizer, eu entendi que quando ela crescesse, ela teria que pagar as próprias contas, então ela ia entender. Mas a minha filha pegou a chave. Ela percebeu o que eu não percebi. O rótulo que a mulher estava botando nela. E ela disse assim, não vou não, porque eu vou estudar, eu vou ter um bom emprego e não vou passar por isso. Na hora eu falei, tá certo, minha filha. Tá certo, tem que estudar mesmo. Você tá entendendo, irmão? Ela deu de chaves. Ops, não vou não. Ai, é porque tá sendo soberba. Não, ela tá sendo inteligente. Aleluia. Ela não deixou vir sobre ela aquela palavra. Não saiu de Belfort Roxo para morrer na praia. Você tá entendendo? Então é assim que a gente tem que ser. Ei, mas agora já estou de idade. Ainda dá tempo de você jogar esse rótulo fora e viver algo novo, extraordinário da parte de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Meu nome pode ter sido dor, mas meu destino precisa ser vitória. Eu não aceito viver limitado.
Deus não vai alargar o meu território. Deus vai alargar o meu território. Uma oração pode mudar tudo. Eu nasci para algo mais. Você pode falar isso com o teu irmão? Eu nasci para algo mais. Eu não posso permitir. Vamos ficar de pé? Eu não posso permitir, irmãos. Quando eu estava namorando o pastor, olha como é que Satanás é. Olha que você vai comprar. 5 anos, não fiz nada de errado. Eu acho. Eu acho. Sério, você não quer que eu fale de você, né? Não. Sou santo. Quando eu estava namorando, quando eu tinha 5 anos, recebi essa palavra. Quando eu estava namorando, próximo a ficar noiva do pastor, eu também recebi essa palavra. Ele sabe. Eu não vou falar quem disse. Já morreu e o outro já está vivo. Então eu vou. Disse assim, isso é uma prostituta. Isso só quer arrumar barriga. Nunca viu uma traição minha, nunca viu nada, não me viu com fogo, não me viu com nada. Mas tinha ciúme e queria que ele casasse com outra pessoa, né? Casasse com a neta. E aí falou mais. Eis que estou vendo. Ela com uma rosa vermelha na boca. É uma pombagira, é não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa, pode falar o que quiser de você, que Deus tem propósito. Você só não precisa pegar essas palavras. Ele tem o tempo inteiro tentando me ferir com palavras, mas eu olho e falo, isso não vai entrar, porque eu sei quem é o meu Jesus. Sei quem é que ele fez por mim. Eu nasci para a glória do Senhor. Eu nasci para pregar a palavra do Senhor, para ser de Deus. Glória a Deus. Jesus lindo. Uma dessas pessoas morreu cega. Essa neta, a Andréia, por causa de você, por causa de mim não. Cada um assume seus Deus. A neta já está no 6º marido. Marido não, porque não casou com nenhum. Esse ia ser o futuro dele. Mas a neta que estava na igreja na época, ela que era a mulher de Deus. Cuidado com sua boca fala. Porque às vezes os seus olhos até vê, mas os seus olhos não compreendem a intenção daquela fala, não sabe do que está dentro do coração daquela pessoa. Às vezes a gente julga demais, fala demais, vê demais e entende de menos. Cuidado!